donzela, mãe, anciã, feiticeira, rezadeira, benzedeira, sacerdotisa. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é que habita a nossa floresta interior. Vamos falar sobre a figura arquetípica do lobo mau e sobre o despertar da consciência feminina. Muito inspirada pela leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Mas antes, se você chegou até aqui, trazida pelo sopro da grande deusa, se inscreva no canal, toca lá o sininho para receber as notificações e não deixe de compartilhar. Faça com que esse sopro chegue ainda mais longe, alcançando outras mulheres. E antes de nós entrarmos no assunto, eu tenho aqui um recado. Lá no Instagram, @portaldearuanda, toda quarta-feira às 9 horas da noite, tem um ciclo de lives chamado 13 Luas. O primeiro encontro está gravado, disponível caso você queira assisti-lo. Perdeu a transmissão ao vivo, não tem problema. E nós conhecemos a narrativa mítica de 4 grandes deusas. E com elas nós aprendemos sobre o despertar da consciência feminina, a descoberta da nossa individualidade e a responsabilidade que a compreensão do poder que carregamos enquanto mulheres traz. Foram as deusas. Trouxe até a cartinha delas, porque esse ciclo ele está inspirado no Oráculo da Deusa, de M. Sofia Marachinsky, editora Pensamento. Então, vimos Pele, Ártemis, Lilith, e Maeve. O segundo encontro contará com a presença especialíssima das deusas. Vejamos aqui. Gildepts, Durga, Nukua e Tara. Ciclo 13 luas. São 13 semanas, 13 luas, 52 deusas, 4 por encontro. E também teremos a live Magia e Energia com o Wagner Fawaz Araújo. Se você curte magia, alquimia, energia, mecânica quântica, espiritualidade, mediunidade e filosofia, não perca, se inscreva lá no Instagram, @portaldearuanda, para ir conferindo, a data, horário, os dias em que nós realizaremos essa live, Magia e Energia. Vamos, em primeiro lugar, pensar um pouquinho sobre o arquétipo do lobo. Lembrando que arquétipo é aquela dinâmica, aquela imagem primordial, arcaica, que habita o inconsciente coletivo. É uma entidade psíquica autônoma que, quando irrompe, nos toma e nos possui, traz uma experiência muito profunda, mágica, encantadora e às vezes aterradora. Então é muito importante que a gente perceba os movimentos dessas forças no nosso inconsciente e sua manifestação nas nossas vidas, para que a gente consiga tomar melhores decisões sobre como atuar. O lobo é um arquétipo, é uma imagem simbólica que corresponde a este arquétipo muito poderoso. Não à toa, o lobo aparece em várias histórias, em vários mitos. É um animal encantado, mágico, um espírito guardião em várias delas. Então vale a pena nós prestarmos um pouquinho de atenção. Lembrando que os cachorros, tão lindos, queridos, domesticados,
que estão associados aí à amizade, à fidelidade, é considerado o melhor companheiro do homem, o amigo mais fiel? Bom, os cachorros, eles derivam de um processo de domesticação dos lobos. O lobo é o cachorro não domesticado, é o aspecto selvagem deste animal. Ainda assim, o lobo, ele traz essa potência da fidelidade dentro dele. Ele é muito fiel ao seu clã, à sua matilha. Então é um arquétipo maravilhoso para quem quer trabalhar melhor a harmonização de equipes, a harmonização dos integrantes dentro da sua família. E o lobo, ele trabalha esse instinto da fidelidade ao clã, à matilha, sem perder o componente da individualidade. Então, se a gente para lembrar aquela imagem, né, mítica até, né, do lobo no penhasco uivando para a lua, sozinho, o lobo solitário, é porque ele tem esse componente também. E esse uivar para a lua, né, a lua, que é uma grande companheira e aliada do lobo, ela é símbolo do inconsciente, daquilo que está oculto, de muita sabedoria. O uivar do lobo para a lua é um pedido de acesso para esse manancial, para esse conhecimento, para esses mistérios. Aí tem mais um aspecto interessante aqui. Para os índios norte-americanos, né, ali da nação das estrelas, o lobo é um animal que está associado à estrela do cachorro, que é a estrela de Sírius, que em muitas culturas é considerada a estrela de onde provieram vários deuses e mestres que deixaram para a humanidade conhecimentos incríveis e maravilhosos. Então, quando nós pegamos aqui as cartas dos animais de poder, né, no livro Cartas Xamânicas, de James Sams e David Carson, o lobo, ele está associado ao tótem do professor, porque ele fareja, sente, vai atrás, aprende, né, intui e traz para a matilha, né, aquilo que ele aprendeu. Puxa, que lindo! Tudo de bom o lobo, né? Aí tem uma historinha, você talvez já tenha ouvido. Um velho índio sentado com o seu netinho, e aí o velho índio começa a contar para o neto que dentro de cada ser humano existem dois lobos. Um é o lobo bom e o outro é o lobo mau. O lobo mau, ele corresponde à ganância, à inveja, ao vitimismo, ao ressentimento, desejo de vingança, né? Todas aquelas sensações e sentimentos que puxam para baixo, baixam a nossa vibração, a nossa energia. E o lobo bom é exatamente o polo oposto, é o contrário. É alegria, paz, harmonia, felicidade, fé, esperança, fraternidade. E esses dois lobos, o lobo bom e o lobo mau, eles estão assim numa eterna batalha, um contra o outro. E aí o menininho fica, meu Deus, né? E aí, vô, quem é que vence essa batalha? E o velho sábio responde, vence aquele que você alimentar. Pois é. Agora eu quero fazer mais uma amarração. Vocês já pararam para pensar na história da Chapeuzinho Vermelho? Qual é o grande ponto, qual é a grande questão do tal do lobo mau? Gente, o cara estava com fome. O cara estava com muita fome, ninguém dava comida para esse lobo mau. E aí ele teve que fazer ali, né, todo um plano, enfim, para conseguir comida. E por um acaso a comida era a vovó e a Chapeuzinho e tudo que tinha lá na cesta da Chapeuzinho, né? Então a minha proposta aqui agora, eu sei, você já ouviu a história da Chapeuzinho 1 milhão de vezes. Mas nós vamos olhar os elementos da história da Chapeuzinho Vermelho como se fosse um sonho.
Muita gente fala assim, Cíntia, mas como é esse trabalho que você executa de analisar os sonhos? Bom, sonhos, mitos, contos de fada utilizam linguagem simbólica. E é por meio desta linguagem simbólica que o inconsciente procura se comunicar com a consciência. Então é complicado a gente dizer, ó, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. A gente olha para tudo, o ambiente, os personagens que aparecem, as roupas, as fisionomias, até a sensação que a gente acorda após o sonho, para ir conectando, conversando, olhando, se aproximando daquele universo para apreender uma possível mensagem. Então vamos supor que alguém conte, né, essa história da Chapeuzinho Vermelho como se estivesse narrando um sonho. Vamos aqui entender quais são as personagens que aparecem. Nós temos a Chapeuzinho, a mãe e a vovó. Opa! Uma menina, a donzela, a mãe e a anciã. Então nós já temos aí uma história que vai falar, vai passar por questões do sagrado feminino, tá? É interessante que a mãe sempre manda a filha, a Chapeuzinho, ir até a casa da vovó para levar comida para ela, bolos, frutas, doces, comidinha para a vovó. É a mãe que faz esse papel de encaminhar a donzela para ter contato com a anciã. E esse contato entre esses dois polos é fundamental, porque a donzela aprende com a sabedoria ancestral. E a pessoa idosa, ela se revitaliza em contato com a criança interior. Então, dentro de nós, porque tanto nos mitos, nos contos de fada, quanto nos sonhos, tudo o que aparece diz respeito a nós. Nós carregamos, nós portamos a donzela, a mãe e a anciã. Ainda que nós estejamos muito novinhas, a anciã que você vai ser já está aí, dentro de você. Se você já envelheceu, está velhinha, a donzela que você foi ainda está aí, dentro de você. E é preciso que nós coloquemos estas energias maravilhosas, psíquicas, em contato, para que uma aprenda com a outra, para que uma se alimente do que o outro polo está trazendo, tá bom? Essa mãe, ela tá assim vivendo, né, a vida dela de mãe. Ela precisa cuidar da casa, o marido está trabalhando, quando ele volta, ela tem o trabalho dela, tem que deixar tudo em ordem, recebê-lo, tem a filha vai fazer aniversário e ela não consegue perceber o que está acontecendo na dimensão da donzela. Essa Chapeuzinho Vermelho, ela ainda não tem o chapéu vermelho, ela tá cheia de questões, cheia de dúvidas, sentindo coisas estranhas nela. E aí ela tenta conversar com a vovó e a vovó, um tanto quanto tímida, tal, né, desvia um pouquinho o assunto. Mas a avó faz e presenteia a neta com o capuz vermelho. Esse capuz que cobre a cabeça, né? Esse capuz que recobre o corpo, que chama a atenção, ao mesmo tempo protege. E é vermelho, diz respeito à passagem dessa menina para a fase de um início de maturidade sexual. Ela está pronta, ou ficando pronta, ou entrando, né, no universo em que ela poderá vir, então, a se tornar mãe. Ela vai entrar na menarca. Ela faz aniversário, o pai, que é lenhador, chama para a festa o seu aprendiz e a Chapeuzinho Vermelho se sente um tanto quanto encantada, vista de uma outra maneira, não mais como a criança, a filhinha, a neta, mas vista como uma mulher. Ela sente algo diferente, não entende que é paixão, que ela está despertando para o amor, mas o pai logo poda. Esse pai é o masculino que todas nós mulheres carregamos. É a nossa força de trabalho, de transformação do mundo, de ir para fora. Ao mesmo tempo, pode ter aí um aspecto de
autoproteção e limitação, nos impede de crescer. A Chapeuzinho, então, vai até a casa da avó e no meio do caminho encontra um ser, um lobo, né? Vamos agora olhar para essa figura. A floresta tem lobos, os lenhadores tomam conta para que nenhum lobo se aproxime, eles procuram matar qualquer lobo que apareça, não tem conversa com esse lobo, minha gente. Então o lobo, para sobreviver, ele tem que viver oculto, nas partes mais afastadas, escuras, né? Sair só à noite, ele fica muito invisível. O lobo é a sombra que nos habita, que está aqui na nossa floresta que nós somos, em alguma parte. E por ele não ser aceito, ele vai ficando cada vez com mais fome. E quanto mais fome ele sente, mais astuto ele fica. E ele precisa dar o bote de alguma maneira. Antes desse encontro com a Chapeuzinho, o lobo chegou a encontrar a vovó. Mas a vovó, naquele momento, estava bem de saúde, deu lá umas guarda-chuvadas, né, no lobo e botou para correr. Por quê? Porque a mulher mais madura e mais experiente sabe como afastar tentações, sabe como lidar com a parte instintiva que rompe de maneira inadequada. Mas a Chapeuzinho é a dimensão da ingenuidade, da falta de malícia. E por outro lado, ela está muito ansiosa por ser reconhecida, né, nessa nova fase. Ela quer se descobrir como mulher. Veja, eu estou falando isso, ela não tem consciência disso. É algo que ela sente que se move dentro dela. O lobo vem com os seus galanteios, consegue extrair dela as informações que precisa, ela muito ingênua, muito Perséfone, fala que vai na casa da avó, fala que está levando para a avó, né? E o lobo corre lá na frente, a avó está adoentada. Então, meninas, mulheres, anciãs, vamos cuidar da parte sábia e ancestral que nós carregamos, porque quando esta parte fica enfraquecida dentro de nós, nós ficamos mais vulneráveis, corremos perigo. O lobo devora a vovó, engana novamente a Chapeuzinho e devora a Chapeuzinho. É claro que existem versões dessa história em que a tragédia é minimizada, mas o que acontece é este devorar. É aquele momento em que nós sentimos que somos devoradas por nossas sombras e mergulhamos na chamada noite escura da alma. O rapazinho, o aprendiz que estava ainda de olho ali na Chapeuzinho, percebe o que acontece, chama ajuda, chama o pai, chama a caçadora, e cada versão, né, vai pôr ali um elemento masculino que vem. O lobo tem a barriga aberta e a vovó sai e a Chapeuzinho sai. Gente, eu sempre fiquei assim, mas como é possível, né? Não mastigou, não digeriu? É porque nós estamos falando aqui de um devorar, de um engolir no sentido simbólico. Estar dentro da barriga do lobo, estar dentro da sombra, envolve, significa, aponta para um momento de mortificação. É um processo de vida, morte, vida. Em termos alquímicos, quando a gente faz ali a relação, o paralelo entre alquimia e psicologia, nós temos a mortificação. E todo o processo de mortificação, ele é muito duro, ele é muito sofrido, mas de fato, após, ele vai trazer aí algo novo, algo que foi elaborado, reelaborado, remexido nessa escuridão para retornar. Então retorna uma Chapeuzinho menos ingênua, olha aí de novo, né? A Perséfone voltando do Hades e se transformando na rainha do inferno, na guia das almas, né? Um pai que percebe que a filha cresceu e que aquele rapaz, ele tem condições sim de estar próximo a ela, né? Enfim, se tudo der certo, né? Se der liga, se bater, né?
ser o parceiro da filha. Então aí depois, se a gente fizesse uma análise, a gente tem até a saga do herói, né? O menino, de uma forma ou de outra, ele cresce aos olhos do pai porque ele salva, de alguma maneira, ele vence, ele avisa sobre os perigos que a donzela estava correndo. E o lobo é morto? Não dá para matar a sombra. E aí, o que a história conta que se faz com o lobo? São colocadas pedras dentro da barriga, ele ainda está dormindo, a barriga é costurada e quando ele acorda, ele tem aquela sensação de bucho cheio. E estando, portanto, com esta sensação, né, essa difícil digestão, ele vai passar um tempo mais quieto, sem produzir novos ataques. Muito bem, agora vem o complemento que eu desejo fazer, tá? Percebemos aqui uma mulher passando por uma experiência de vida, morte, vida e entrando em contato com a sombra. Esse estar na barriga do lobo é o momento de contato com a sombra. E o que é que nós percebemos? Que a sombra ensina. A sombra, ela está muito próxima do que a gente chama de a professora dor. Ela traz experiências dolorosas, mas ela ensina. A gente não viu que o arquétipo do lobo é o arquétipo do professor? Então, de certa maneira, a gente não pode perder de vista este aspecto que uma experiência mais sombria traz para a nossa consciência. E aí, quando a mulher desperta, ela desperta uivando. Afinal, ela passou pela barriga do lobo, ela foi devorada pelo lobo. O lobo se alimentou dela, mas ela também se alimentou do lobo. E se desperta uivando, uiva para a lua, percebe a existência da lua. A intuição fica mais aguçada, ela mergulha nos mistérios ocultos, se reconecta com a sua ancestralidade, com as suas avós, as avós das avós. E ela irrompe do subterrâneo, eleva-se em termos de consciência, consciência de si e consciência dos aspectos selvagens que ela carrega. Ela finalmente percebe o seu lugar, o seu papel dentro de uma grande matilha. Como é importante e divino ser mulher. Esse contato, minha gente, com o subterrâneo nos fortalece, com as nossas raízes nos fortalece. A gente, desta maneira, sai desse estado meio zumbizado, de piloto automático e passamos a viver com mais autenticidade. Nós reencontramos a beleza da força e a força da beleza de ser mulher. Então, alimente o lobo, mas saiba que lobo você está alimentando. Não deixe esse lobo com fome, mulher. Se ele ficar com fome, ele vai dar o bote, vai fazer um estrago aí na sua vida. Mas alimente, veja que lobo é e alimente. Ao alimentar o lobo, você irá transformá-lo num fiel companheiro, num amigo fiel. E aí, me conta, como é que você está alimentando o seu lobo? Eu encerro por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, toca no sininho, compartilhe este vídeo com mais e mais mulheres para que a gente possa aumentar a nossa matilha de mulheres despertas, de mulheres La-Loba. Uma hora eu vou gravar um vídeo sobre essa mulher incrível, La-Loba, tá bom? Então, que o círculo se abra, mas não se feche, que o amor da deusa esteja entre nós. Feliz encontro, feliz despedida, feliz reencontro, irmãs. Até a próxima!